Francisco no Canadá. O culto da mentira culmina com as desculpas oficiais do chefe da igreja, o Monsenhor Carlos Maria Vidanor. Bergoglio tinha pressa de humilhar, mais uma vez, a instituição que ele representa de modo indigno. Dá conta de tua administração, porque não pode mais continuar como administrador. São Lucas 16, 2. Minha mulher, quando se perguntou a ela quem a converteu ao catolicismo, ela respondeu sempre: o diabo, Chesterton. Não é à toa que Satanás seja chamado Diabolos, no duplo sentido de mentiroso e acusador. Satanás mente porque ele detesta a verdade que é Deus em seu ser. Mente porque se ele afirmasse a verdade, descobriria as próprias armadilhas e enganos que ele faz. Mente porque é só mentindo que ele pode também ser o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusava diante do nosso Deus. Apocalipse 12, 10. E tudo como a Santíssima Virgem, tabernáculo da verdade encarnado, é advogada nossa, Satanás é nosso acusador e inspirador dos falsos testemunhos contra os justos. A revolução, que é uma subversão da ordem universal divina para estabelecer o caos, a desordem infernal, não tendo nenhum argumento para desmoralizar a Igreja de Cristo e a sociedade cristã inspirada e guiada por ela através dos séculos, recorreu à calúnia e à manipulação da realidade. A cancel culture não é mais do que uma tentativa de traduzir a cidade de Deus em justiça para a condenar sem prova, impondo a cidade do diabo com sua inclinação à pretensa liberdade, igualdade, fraternidade. Para fazer isso, como é evidente, ela confisca das massas o conhecimento e a sabedoria, porque seu engano é baseado na ignorância e na má-fé. Esta premissa é necessária para compreender a gravidade do comportamento daqueles que usurpam o poder de vigário decorrente da autoridade suprema da Igreja para caluniá-la e acusá-la diante do mundo numa paródia grotesca do processo de Jesus Cristo diante do Sanedrim e de Pilatos. É também nesta ocasião que a autoridade civil ouviu as falsas acusações apresentadas contra Nosso Senhor e, reconhecendo sua inocência completa, para agradar ao povo provocado pelos sumos sacerdotes e escribas, e primeiro o flagelou e coroou de espinhos. Depois lhe deu a morte pelo mais humilhante dos suplícios, a crucifixão. Os membros do Sanedrim abusaram então de sua autoridade espiritual como o prefeito da Judéia, com Pilatos, né? A própria farsa foi repetida
mil e mil vezes ao longo da história, pois atrás de cada mentira, atrás de cada acusação sem fundamento contra Jesus Cristo e contra seu corpo místico, que é a Igreja, se esconde o diabo, o mentiroso, o acusador. E é evidente, além de tudo, além de toda dúvida razoável, esta ação satânica inspira os acontecimentos trazidos pela imprensa nesses últimos dias, desde o mea-culpa pérfido de Bergoglio, pelas faltas pretensamente cometidas pela Igreja Católica, cometidas no Canadá contra os povos indígenas, até a participação do Papa nos ritos pagãos e nas cerimônias infernais da evocação dos mortos. Veja só, né? Ele fez lá. No que diz respeito às faltas dos missionários jesuítas, penso que a correspondência romana respondeu de modo completo, enumerando as atrocidades a que os mártires do Canadá foram submetidos da parte dos índios iroqueses. Assim também aconteceu com as pretensas acusações relativas ao Indian Residential School, pensionato indiano, que o Estado tinha confiado à Igreja Católica e aos americanos para civilizar os povos indígenas de lá e favorecer a assimilação da cultura cristã do país. Descobre-se aqui que os oblatos de Maria Imaculada eram os únicos defensores da língua tradicional e do modo de vida dos índios do Canadá, contrariamente ao governo e à Igreja Anglicana, que insistiam numa integração que enraizasse os povos de lá e suas origens naturais. Assim fica-se sabendo que o pretenso genocídio cultural dos povos indígenas do Canadá, a que a Comissão de Verdade e Reconciliação realizou em 2008, se transformou, sem nenhum fundamento verossímil, no genocídio físico, graças a uma campanha do meio de comunicação absolutamente falsa, sustentada pelo primeiro-ministro Justin Trudeau, elevado aluno de Klaus Schwab e partidário notório do mundialismo e da agenda de Davis. Mas se a verdade também foi oficialmente reconhecida pelos especialistas e historiadores não partidários, o culto da mentira, porém, continuou seu processo inalterável, culminando com as desculpas oficiais do chefe Francisco da Igreja, exigidas por Trudeau e imediatamente realizadas, tornada dele por Bergoglio, assumidas por Bergoglio, que tinha pressa em humilhar mais uma vez a Igreja, né? A instituição que ele representa de maneira indigna. Na pressa de se entregar ao relato oficial e agradar seus senhores, Trudeau e Bergoglio consideram como um detalhe desprezível a inexistência total de provas sobre as forças comuns fantasmas
em que centenas de crianças teriam sido secretamente enterradas. Isso bastaria para demonstrar sua má-fé e o caráter mentiroso das acusações e pedidos de perdão. Também porque a imprensa pede as cabeças dos inimigos do povo com processos sumários, mas toma cuidado em não reabilitar os inocentes falsamente acusados. O objetivo dessa horrível operação no meio de comunicação não é, senão, muito evidente, desmoralizar o passado da Igreja Católica, culpado das piores atrocidades, falsamente, legitimar sua perseguição atual, tanto pelo Estado como pela hierarquia mesma, porque essa igreja, a Igreja Católica intolerante e rígida, que pregou o Evangelho a todos os povos, deixando seus missionários serem martirizados pelas tribos mergulhadas na barbárie do paganismo, não deve mais existir, não deve mais fazer conquistas para ela. É parecido uma solene loucura, um pecado gravíssimo contra o ecumenismo. E não pretender ter nenhuma verdade para ensinar as nações para a salvação das almas. Bergoglio quer comunicar que não há nada a ver com esta igreja, não tem nada a ver ele com essa igreja, como desta igreja ele detesta a doutrina, detesta a moral, a liturgia, a ponto de perseguir de maneira impiedosa os numerosos fiéis que não são ainda, não se resignaram ainda a seguir na direção do abismo da apostasia e que gostariam de honrar a Deus pela missa apostólica, pela missa verdadeira. Aí, porque essa perseguição. Não que ninguém não tenha pensado nunca que Jorge Mário podia, o Papa, né? Jorge Mário podia ser católico de qualquer maneira que for. Cada uma de suas declarações, cada gesto, cada movimento trai esta aversão para com tudo o que recorda de longe Nosso Senhor, ao ponto de tornar de agora em diante supérfluo suas atestados de religiosidade e de impiedade sacrílega. Ver Francisco assistir tranquilamente aos ritos satânicos de recordar os mortos, efetuados por um xamã, agrava até o inverossímil, máximo escândalo de ter tornado um culto idólatra infernal Pachamama, de ter prestado um culto idólatra a infernal Pachamama dentro da Basílica do Vaticano, profanando a igreja com isso. Isso na casa da sepultura do Príncipe dos Apóstolos. Pedir perdão pelos pecados que não existem dos missionários que estiveram no Canadá é um ato desprezível e sacrílego de submissão à nova ordem mundial, que encontra uma correspondência perfeita em seus silêncios culpados e as proteções escandalosas de que Bergoglio é responsável para com as verdadeiras vítimas do abuso
dos abusos ocorridos para a ação de seus protegidos. Podemos ouvi-lo pedir perdão na China, na África, nas geleiras da Antártica, mas não ouviremos nunca Francisco pronunciar um pedido de perdão pelos abusos e crimes cometidos na Argentina, pelos horrores das máfias lavanda de McCarthy e de seus cúmplices e daqueles que promoveu como seus colaboradores. Não o ouviremos nunca apresentar, pedir desculpas por se ter colocado como testemunho na campanha de vacinação, que nós sabemos hoje que está na origem de um número terrível de mortes súbitas e de efeitos indesejáveis nos organismos que se vacinam. Por esses pecados, ele não baterá no peito arrependido. Ao contrário, ele é garantidor disso e sabe que um gesto de arrependimento sincero não seria avaliado por aqueles que mandam nele menos culpados do que ele. Eis-nos aqui diante do mentiroso, do acusador. Eis-nos aqui diante do impiedoso perseguidor dos bons sacerdotes e dos fiéis, de ontem, de hoje, zeloso aliado dos inimigos de Jesus Cristo e da Igreja. O Papa, né? Feroz inimigo da missa católica, mas participante ecumênico dos ritos satânicos e das cerimônias pagãs. Um homem dividido na alma por seu duplo papel de chefe da seita que ocupa o Vaticano e inquisidor da Igreja Católica. A seu lado, nesta performance nojenta, o coroinha Trudeau do Canadá, né? Que propaga a doutrina do gênero, ideologia de gênero, né? E a ideologia LGBT em nome da inclusão e da liberdade, mas que não hesita um instante em reprimir no sangue as revoltas justas e legítimas da população canadense, privado de seus direitos fundamentais, debaixo do pretexto de urgência pandêmica. Posso dar aqui um milagre, viu? Nós não merecemos. Que belo casamento! Não há nada a dizer. Todos os dois apadrinhados em sua carreira pela elite mundialista anticristã. Todos os dois colocados à frente de uma instituição com a mancha de demolir e espalhar os membros, todos os dois traidores de sua tarefa, da justiça e da verdade. Esses processos sumários podem talvez ser apreciados por contemporâneos de má fé ou ignorantes, mas não têm face diante do julgamento da história e ainda menos diante do julgamento inapelável de Deus. Dia virá em que aquele será chamado a prestar contas de sua administração. Da conta de sua administração não pode mais administrar. Como Lucas 16:2 diz,
patrão na parábola do Evangelho. Na expectativa desse momento do julgamento, como batizados, membros vivos do corpo místico, rezamos e fazemos penitência, rezemos e façamos penitência, para que sejam afastados de nós os castigos que esses escândalos atraem em cima da Igreja e do mundo. Invoquemos a intercessão dos mártires do Canadá, ultrajados pelo acusador sentado no trono de Pedro, para que eles obtenham, junto ao trono de Deus, a libertação da Igreja do flagelo pelo qual ela está passando. Carlos Maria Viganô, arcebispo.